dele. E hoje eu gostaria de tratar de um assunto e refletir aqui um pouquinho na palavra de Deus sobre o seguinte tema: entre a crítica e o chamado. Entre a crítica e o chamado. Porque quando a gente fala de chamado de Deus, o que abarca o chamado de Deus para as nossas vidas é trabalho, movimento, disciplina, dedicação. Não existe como a gente fazer o chamado de Deus e ficar inerte. Base, Mateus capítulo 28, no grande comissionamento. Ide por todo mundo, ou seja, eu tenho que sair de onde eu estou e vou para algum outro lugar. Eu preciso, para cumprir o chamado, estar em movimento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregar o evangelho. Fazei discípulos em todas as nações. O fazer discípulos significa que eu tenho que caminhar junto, ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado. Ou seja, fazer discípulos, ensinar as pessoas a obedecerem a Deus, a amarem a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ou seja, o chamado implica uma série de coisas para aquele que tem o chamado de Deus. E o chamado, nós também podemos caracterizar ele como uma missão. Se eu tenho um chamado, eu tenho uma missão aqui na terra para cumprir, e o cumprimento desta missão, deste propósito, deste alvo, vai me levar a se movimentar, vai me levar a trabalhar, vai me levar a me dedicar, para que o cumprimento da missão seja um sucesso em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente venha fazer, quer bebais, quer comais, quer fazer qualquer outras coisas, façam para a glória de Deus. Então o chamado implica tudo isso. Só que olha que interessante, pessoal, quando a gente fala de chamado de Deus, é que sempre quando a gente então vai cumprir este chamado, esta missão, esse trabalho, sempre vão se levantar vozes opositoras do seu chamado, do seu propósito. Sempre vão se levantar. E quando se levantam essas vozes, podem ser por situações, mas às vezes também podem se levantar não apenas por situações, mas pessoas vão ver o chamado de Deus na sua vida, vão ver você se movimentando para cumprir este chamado, para trabalhar na obra do Senhor, e vão criticar, vão falar, vão tentar te ridicularizar para que o chamado de Deus na sua vida não seja uma realidade, e não sendo uma realidade, você venha parar, você venha ficar estagnado, você não venha cumprir o chamado e a missão que Deus colocou na sua vida aqui na terra. E para a gente balizar isso e colocar uma base, eu gostaria de refletir num texto de um homem que tinha um chamado de Deus, que teve um propósito para cumprir aqui na terra, mas se levantou no cumprimento desse chamado vozes para tentar tirar ele do processo, vozes que se levantaram para tirar ele do caminho. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Neemias, mas gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 4, leremos do verso de número 1 até o verso de número 9. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o verso de número 9. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Crente tem que ter Bíblia física, viu, pessoal? Bíblia física, então traga a sua Bíblia para a igreja, tira lá do seu armário, tira lá do lado da sua cama, da cabeceira da cama, pega ela na sala, traz aqui para a igreja, para que a gente leia a palavra de Deus juntos aqui. Diz assim o texto da palavra. Quem não tiver Bíblia pode pegar carona com o crente do seu lado ou ler aqui no telão também. Neemias capítulo 4, verso de número 1 a 9, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Subtítulo, vou ler na versão NVI. Oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus
e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba para lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos-nos deles. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos diante do teu altar para celebrarmos ao Senhor, ouvirmos a tua palavra e louvar, Pai, a tua majestade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que nós temos de, como igreja, como a tua noiva, nos reunirmos nesta manhã e celebrarmos, Pai, com alegria e com júbilo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões e iniquidades que nós cometemos. Pecados esses no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Senhor, na nossa conduta. Se alguma coisa que praticamos entristeceu o teu coração, te pedimos perdão. Fala conosco agora por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, repreendendo todo mal, todo jugo das trevas, toda distração que caia por terra no nome de Jesus. E a tua palavra gere em nós vida, e vida essa com abundância, vida que vale a pena ser vivida. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Vimos aqui nesse texto que Deus tem um chamado para a vida de Neemias. E quando a gente tem um chamado na nossa vida, pessoal, a gente tem que aprender a lidar com críticas, sem perder o foco. Vamos ter que aprender a lidar com palavras duras, sem perder o nosso coração. Para a gente poder dar um contexto no que estava acontecendo em Neemias nesse exato momento. O povo de Deus faz aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus usa o profeta Jeremias para profetizar o cativeiro babilônico. Olha, os assírios virão aqui e vão levar nós, que somos o povo de Deus, durante 70 anos para o cativeiro babilônico. Deus vai nos entregar para Nabucodonosor. E por que o Senhor fez isso? Porque o coração do povo se desviou da presença de Deus. Mas mesmo eles vivendo esses 70 anos do cativeiro babilônico, eles oram ao Senhor, e é através também de Esdras, que foi um profeta contemporâneo, tanto aqui de Neemias como Esdras e Ageu, que eles foram levantados por Deus para profetizar acerca da reconstrução, não apenas dos muros de Jerusalém, mas de toda a cidade e também do templo. Nesse exato momento que eles estão profetizando, Deus ainda permite que uma leva de judeus saísse para poder reconstruir os muros. Só que nesse interim, meus irmãos, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E nisso, Neemias está lá servindo como copeiro do rei, e o copeiro tinha
é um trabalho, embora abençoado, mas um trabalho também bem de alto risco, né? Acho que o grau de insalubridade era grande. Por quê? Porque era o copeiro que pegava a taça e as comidas do rei e entregavam para o rei poder beber a taça de vinho dele, para poder comer as coisas dele. Só que antes ele tinha que fazer o quê? Experimentar. Então, se porventura tivesse alguma coisa que fosse envenenada, quem que morria primeiro? Ele. Então era de alto risco e o cargo de copeiro era de extrema confiança, era um cargo de confiança. Só que Neemias está lá, vivendo no palácio deste rei, não o rei de Israel, e vem alguns irmãos bater um papo com ele. E ele fala assim, e aí, que saudade, faz tempo que a gente não bate um papo, a gente não conversa, como que tá lá o pessoal? Ah, Neemias, não tá legal não. As portas da cidade da Grande Jerusalém, da nossa cidade natal, foram ateadas fogo, estão destruídos. Sabe os muros? Sei, aqueles muros grandes e altos foram totalmente destruídos. As casas foram devastadas, o templo do Senhor foi completamente destruído. E aquelas palavras entram no coração de Neemias ao ponto de Neemias ficar completamente triste. E a palavra de Deus diz que Neemias fica tão triste que ele chora amargamente, e não apenas chora, mas ora ao Senhor durante 4 meses, lamentando por aquela situação. Então imagina Neemias lá no meio do reinado, vendo lá que a terra dos sepulcros dos seus pais estava completamente devastada, e ele sozinho, teoricamente, não consegue fazer nada. Ele ora ao Senhor. Só que tem um momento que ele vai servir, fazer o seu trabalho para o rei Artaxerxes. E quando ele vai fazer esse trabalho, que ele vai entregar a taça na mão do rei, o rei pega e olha para ele, na hora que ele vem entregar a taça, olha, percebe que Neemias está com um semblante baixo. Sabe aquele semblante de tristeza? Que você pergunta às vezes para a pessoa, você está bem? Não, estou bem. Sabe, a pessoa não consegue nem transparecer que está bem porque o semblante condena. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você mostra quando você está triste na sua cara, irmão? Ou não? Você é uma pessoa paciente? Completamente. Completamente paciente. Ou seja, o rei olha e fala, peraí, ô Neemias, por que você está triste o seu semblante? Porque o seu semblante está descaído. A Bíblia diz que Neemias fala assim, meu Deus do céu, e agora? Porque eu não posso ficar triste na presença do rei. Ele tinha autoridade para poder até me matar. O que eu vou fazer? Olha, fala para mim, Neemias, isso daí que você está, na verdade, é tristeza no coração. Isso daí é tristeza na alma, pode falar. Aí Neemias rapidamente faz uma oração rápida e fala, Jesus, o que eu vou falar? É o seguinte, rei, como eu não ia ficar triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais estão completamente devastada? Meus irmãos estão espalhados, a gente perdeu a alegria. O rei fala, então tá bom, o que você precisa, Neemias, para reconstruir? O que você precisa para fazer essa grande obra? Olha, o que eu preciso, vou precisar de pedra, argamassa, uma série de coisas. E o rei emite um decreto, como se fosse um cheque em branco, falando o que você precisar de argamassa, pedra, utensílios, insumos para fazer esta grande obra, essa construção, eu assino. E detalhe, vou ainda falar para as províncias que tem do lado, que tem madeira, pedra, tal, para eles liberarem todo o material e insumo que você vai utilizar. E o Senhor inclina então o coração do rei para Neemias. E Neemias sempre em espírito de oração, mas ele fala, sabe o quê? Olha só, eu consegui tudo isso, esse favor do rei, não porque eu sou bom, mas porque a boa mão de Deus estava sobre mim. O que fez diferença na vida de Neemias e faz diferença na nossa vida para que a gente conquiste e faça a missão que Deus nos confiou e cumpra esse chamado e vocação santa é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então ele vai lá, prepara tudo, compra todos os insumos, chega na frente ali da cidade de Jerusalém, dá uma olhada primeiramente em tudo que está, não abre a boca, faz uma análise prévia, planeja como que vai ser essa reconstrução dos muros, chama o pessoal e fala, vamos começar a trabalhar.
tem uma obra aqui a ser feita, nós temos uma missão, nós temos um propósito, Deus colocou isso aqui em nossas mãos. Então nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que arregaçar as nossas mangas, vamos ter que nos se dedicar para fazer essa obra que Deus confiou em nossas mãos. Ótimo, então vamos lá, Neemias, vamos. Então pega aí a enxada, pega aí a pá, pega aí a argamassa e vão trabalhar, galera. E eles começam a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que de repente, quem que vem aparecendo? Pessoal, sempre quando a gente começa uma grande obra, sempre quando a gente começa algo da parte de Deus, tem um desejo no coração de fazer algo para Deus, que Deus tem enchido o nosso coração e nos direcionado, vai aparecer oposição. Vai aparecer palavras para tentar desanimar, ou melhor, tirar você do foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque uma das armas que o inimigo de nossas almas mais usa na vida dos cristãos de hoje em dia é a distração. Tem uma obra de C.S. Lewis, intitulada como Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Estou lendo essa obra, estou acabando de ler essa obra, uma obra muito bacana, recomendo que vocês leiam também. Mostra as artimanhas de Satanás, coisas simples e corriqueiras do dia a dia, são distrações para que a gente saia do foco da presença de Deus e de uma maneira muito sutil, Satanás vai minando a nossa vida e a gente nem percebe e acha que essas distrações são normais. E nem sabemos que Satanás já se infiltrou em uma área de nossa vida, mesmo a gente sendo crente. Olha que loucura. Mesmo sendo cristão. Então, quando ele começa uma grande obra, quem que vem se levantando? Sanbalate. Se levanta Tobias e se levanta Gesem. Quem que era Sanbalate? Governador de Samaria. E esse governador de Samaria se levanta juntamente com Tobias, os amonitas, que era um amonita, que ele representa infiltrações internas, e se levanta também Gesem, o árabe, lá da Arábia, que simboliza pressões externas. Olha só então, Sanbalate se levanta, Tobias se levanta e Gesem se levantam para quê? Para apoiar? Para dar palavras de afirmação? Para falar que essa daí é uma boa obra que está sendo feita? Não. Eles se levantam para criticar. Eles se levantam como opositores daquilo. E uma das armas que Satanás mais utiliza é a ridicularização e o menosprezo. Eles começam a olhar para eles e a menosprezar a obra. O que esses poucos judeus e fracos judeus estão fazendo? Porventura eles vão reconstruir esse muro que está caído? Porventura eles pensam que vão voltar a sacrificar, oferecer holocaustos ao Deus deles, o Deus verdadeiro? Você acha que eles vão fazer uma obra deles? Uma obra dessa? Vocês sabem que vocês são fracos, eles são fracos e começam a fazer o quê? A ridicularizar, a menosprezar. Primeiro menosprezo, vocês não são capazes. Vocês não vão conseguir. Vocês não têm habilidade, vocês não têm competência, a obra é muito grande e isso não é para você. Menosprezo. Fazendo as pessoas não acreditarem em si mesmas. E aí, quando eu escuto a voz desse opositor em minha vida e tomo isso como uma realidade, eu me auto-saboto. Deus tem algo grande para mim, só que eu vejo a situação, pego este conselho ruim, utilizo e visto ele como uma realidade e eu falo, é verdade, essa grande obra não é para mim, eu não sou tudo isso mesmo. E eu começo a parar a obra. E em segundo ponto ele vem fazer o quê? Ridicularizar, ou seja, fazer piada. Ah, esses poucos judeus são dignos de riso. Ridicularização. Você é uma piada. Você é uma piada. Não dá para levar você a sério. Por quê? Porque você é muito sonhador. Porque você às vezes pensa que vai fazer uma grande obra. Você pensa que você vai ter grandes projetos. E quando fala que é digno de piada, sabe o que é? Olha a tua vida. Olha para você. Você acha que tem coisas grandes para você? É isso que Neemias começou a ouvir. Porque as armas desses inimigos eram a zombaria, a ameaça e a manipulação, principalmente emocional. Vocês não são isso. Vocês não podem isso.
E se essas palavras entram no coração de qualquer homem, de mulher e mulher de Deus, tem o poder de nos desconfigurar e nos tirar do foco da missão, do chamado, da vocação que Deus nos deu. E a gente, se não vigiarmos, achamos normal não cumprir o chamado de Deus. Mas Deus já confiou uma grande obra em nossas vidas. Só que o inimigo sempre vai querer nos distrair disso. Mas Neemias nos mostra um modelo para quem quer servir a Deus sem se deixar dominar pelas críticas. Guarde isso. Se você estiver servindo a Deus, verdadeiramente vai ter oposição. Se prepare para ser criticado. Fale para a pessoa que está do seu lado, se prepare para receber crítica. Se prepare para a oposição. Se prepare! Porque às vezes nós queremos fazer a obra de Deus e cumprir o chamado, a obra, a missão. Pensa que vai ser mil maravilhas. Não vai ser, vai ter críticas. Mesmo que a sua obra e missão seja boa. Olha só, a missão de Neemias era uma bênção? Lógico que era. Reconstruir os muros da cidade santa. Reconstruir o templo de adoração ao Senhor. Que Ageu ainda, profetizando, fala, olha galera, vamos trabalhar, porque a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Vamos lá galera. Ou seja, a obra era boa, mas não porque a obra é boa que não vai se levantar opositores e críticos, para que a gente não alcance aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e entregado na nossa mão. Vai ter crítica. Ah, pastor, mas às vezes eu não gostaria de crítica. A crítica vem das pessoas que a gente mais ama e que estão próximos da gente. É isso mesmo. Porque se a crítica não vier de quem está próximo, a gente não liga. A gente liga para quem está próximo. E às vezes, muitas vezes, o inimigo vai querer influenciar para tentar virar essa seta no meio do seu coração. Porque daí eu e você vira e fala, nossa, eu esperava a crítica de todo mundo, menos de você. Porque o inimigo sabe que o outro não vai te ferir, mas se alguém está próximo de você, se essa pessoa critica, consegue alcançar a sua alma. E alcançando a tua alma, alcança o seu coração. E alcançando o seu coração, ele te rouba e sequestra. E você fica triste. Ficando triste, você perde a motivação para trabalhar. Mesmo que a missão seja santa. Mesmo que a vocação seja boa. Mesmo que a obra seja dada pelo Senhor. Porque, em primeiro lugar, a obra que Neemias estava fazendo não era dele. Era a obra de Deus. Então, se você estiver fazendo a obra de Deus verdadeiramente, vai ter oposição. Oposição essa pode estar dentro da tua família, oposição essa pode estar lá dentro do seu trabalho, oposição essa pode estar dentro do ministério e da igreja que você está servindo. Mas vai ter oposição. E essa oposição a gente vai precisar lidar com a oposição e com as críticas mesmo nós sendo servos de Deus. Então, duas coisas que a gente pode aprender com esse texto de Neemias. Em primeiro lugar, que a gente aprende com esse texto. Quando a crítica vier, não desça ao nível dela, leve-a a Deus em oração. Quando vem a crítica, quando vem a oposição, não desça ao nível dela. O que eu faço então? Leve ela a Deus em oração. Olha o que Neemias fez no capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz o texto bíblico, quando Sambalate, e na presença, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou o quê? Furioso. Quando você vai fazer uma obra de Deus, guarde isso, vai ter gente que vai ficar furioso. Vai ter gente que vai ficar furioso. Que não vai ficar contente com a obra. Não vai ficar contente com aquilo que você está realizando em Deus. Sambalate, em vez de ficar feliz, não, fiquei furioso. Ridicularizou os judeus. Vocês são dignos de pena, vocês são dignos de dar risada de vocês. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus
estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho que estão ali e pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha só a afronta. Olha só a ridicularização. Olha só a crítica. O que Neemias fez? Vou responder à altura. Não. Eu não vou descer no mesmo nível do meu algoz, do meu inimigo, da pessoa que está me afrontando. Mas eu vou levar essa afronta ao Senhor, pois é o Senhor que me justifica. É o Senhor que guerreia as minhas batalhas. E a obra que eu estou fazendo não é minha, é obra de Deus. Mas Deus usa homens e mulheres para fazer a sua obra. Então, quando ele começa a fazer a obra, vem uma série de críticas. O que Neemias faz? Neemias fala o seguinte: não, eu não vou cair nessa cilada. Eu não vou cair nessa cilada, não vou ficar nervoso, eu não vou responder à altura, porque às vezes a resposta vem aqui na garganta, né? Imagine alguém começa a ridicularizar você, começa a menosprezar o seu trabalho, falando isso daqui é ridículo. Nossa, você é ridícula. Nossa, você não pode fazer. Você está sonhando muito. Essa aqui é uma grande obra. Isso é um grande projeto. Isso é um grande empreendimento. Isso é um grande sonho. Vem para a sua realidade. Olha quem você é. Olha onde você nasceu. Olha a geografia que você está. Aí a pessoa ainda fala assim, ó, você precisa tomar um choque de realidade. Você está viajando muito, está sonhando muito. Ou seja, vem querer menosprezar e ridicularizar quem você é, o seu sonho e a obra que Deus colocou no seu coração. Aí que você fala, você vai responder na mesma altura? Você vai se nivelar ao seu inimigo que está te criticando? Não. O que Neemias faz? Vou levantar a Deus uma oração e vou mostrar para o Senhor. Olha o que diz Neemias capítulo 4, versículo de número 4. Olha o que ele faz. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Essa oração aqui é engraçada, né? Senhor Deus, tá vendo o que eles estão falando? Tira esses camaradas daqui e manda lá para o Nordeste. Tira esses camaradas daqui e manda lá para Manaus. Tira esses camaradas daqui e manda lá para a Austrália, manda lá para a Europa, mas tira do meu lado. Olha só o versículo número 5, vamos continuar. Olha o que ele fala. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira, porque a obra era do Senhor, diante dos construtores. Eu apenas sou um construtor de algo que Deus mandou eu fazer. Então essa obra a qual você está criticando, você não está me criticando, você está criticando a obra do Senhor. Essa crítica não é para mim, essa crítica você está fazendo para Deus. Então tome cuidado, Senhor. Então não permita que eles sejam impunes, que o Senhor coloque as tuas mãos, tire eles daqui, faça em outra geografia, porque eu vou continuar trabalhando naquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Eu não vou me justificar, eu não vou falar, eu não vou xingar, eu não vou perder o controle, não. Eu recebi a crítica, eu vou orar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quando você recebe a crítica, o que você faz? Você ora ou você começa a murmurar? Você ora ou faz assim, ó. Preciso te contar um negócio, amor. Os casados, né, que são casados. O quê? Você não acredita o que fulano de tal falou. Você não acredita e começa. Aí a gente conta pro outro. Aí a minha pergunta é, por que a gente não fala para Jesus, que é o que pode resolver? Por que a gente não faz assim, ó, dobra o joelhinho aqui bonito na cama e faz assim, ó. Jesus, você viu o que fulano de lá falou? E deu uma ira, vontade de
Só o pescocinho aqui, apertar, não para matar, só para tirar o ar. Que vontade eu tenho, Jesus, tira isso do meu coração, porque eu estou com uma raiva, uma ira, não estou nem conseguindo pensar direito, porque às vezes a afronta, ela tira até a nossa capacidade de raciocínio. Que você está às vezes ali, vamos colocar as mulheres e os homens, dependendo, mas as mulheres, está lavando a louça, vem na mente, não acredito. Deveria fazer isso daqui. Aí daqui a pouco tá fazendo uma outra coisa, varrendo a casa. Não sei o que lá, olha só, vou falar isso daqui. Ou se não tá fazendo um trabalho na frente do notebook, fazendo alguma coisa. Meu Deus, devia fazer isso daqui. Vem um monte de coisa, o quê? Para roubar, né? A gente foi sequestrado. Aí olha que interessante, como a gente cai na distração de Satanás. Uma coisa de 5 minutos. Ó a distração. Roubou 24 horas do nosso dia. A gente permitiu que 5 minutos roubasse. Por quê? Como assim, pastor? Porque às vezes acontece 9 horas da manhã alguma coisa. A gente é tão sequestrado naquilo que a gente fica o dia inteiro remoendo aquilo, nosso dia não rende, parece que o dia não fica bom e a gente fala, tô num bad day. Hoje não tá bom para mim. Por quê? Porque a gente deixou que 5 minutinhos sequestrassem quem nós somos em Deus. Aí a gente deixou de saborear o dia que o Senhor fez pra gente. Mas o que Neemias fez? Ele orou ao Senhor. Irmãos, quando eu e você vamos fazer a obra de Deus, se prepare para a crítica da sua família, no seu trabalho, dos seus amigos. Mas como assim, pastor? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11 e o versículo de número 12. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Vocês serão felizes quando fizerem o quê? Te insulta. Insultar então, para mim, glória a Deus que estão me insultando. Olha, é o que está na Bíblia. Por quê? Por causa de mim. Se você estiver fazendo para mim as minhas coisas, se te insultarem, glória a Deus. Se falarem mal de você, glória a Deus por isso, porque eu estou fazendo é para Jesus. E se, peraí, e se mentirem, falarem calúnias, uma coisa que é mentira, dá glória a Deus também. Se for por causa de mim, dê glórias a Deus. Mas a gente quer fazer o quê? Vou me justificar. Isso aqui não é justo, não. Eu vou me justificar agora, não, quem te justifica é Deus. Ele continua o texto, vamos lá. Olha o que diz o texto. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, galera. Perseguiram lá no Antigo Testamento. E agora vocês no Novo Testamento aqui comigo, palavra de Jesus, vão perseguir vocês também. Mas se perseguirem vocês, insultarem, mentirem, caluniarem pelo meu nome, que vocês estão levando a minha palavra, fazendo a minha obra, cumprindo o chamado e vocação, não precisa ficar triste, se alegre, porque tem uma recompensa no céu para você. Tem uma recompensa no céu. Mas a gente gosta de responder às vezes, né? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você gosta de responder para os outros? Que é aquele assim que não leva desaforo para casa, né? Já viram? Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Às vezes crente tem que engolir um sapo, pessoal. Para ser crente, para ter domínio próprio. Domínio próprio, que legal. Domínio próprio, Jesus, me dá graça, longanimidade. É assim que crente faz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso. Pessoa cheia do Espírito Santo não é só aquela que está falando em língua estranha. Pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que está profetizando com dons de visão, revelação, não. Pessoa cheia do Espírito Santo é o que tem lá em Gálatas capítulo 5, que o apóstolo Paulo trabalha isso daí na sua carta para as igrejas ali na região da Galácia, que vai falar assim, ó, o fruto do Espírito Santo é longanimidade, domínio próprio, temperança, mansidão, contra essas coisas não é lei. Então, quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela tem domínio próprio. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela tem longanimidade. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela tem bondade. Ela é benigna. Ela é amorosa. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela é paciente. Cheia do Espírito Santo. Aí a gente fica assim, Jesus, então me converte, viu? Me dá, porque tá difícil aqui.
Mas olha o que diz Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5. Provérbios 26, 4 e 5. Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. É um tolo. Aí sabe o que a gente faz? Vou responder. Virei um tolo também. Não responda. Não responda. Porque se responder, Deus, na visão bíblica, 2 tolos. Um já é insensato. Agora vamos ver se o Renato vai ter sabedoria. Não tem sabedoria mesmo, com a resposta que deu. Aí já viu que não tem sabedoria. Não responda, pessoal. Porque domínio não vou me igualar. Neemias não se igualou. Você fez isso, está me criticando, está zombando, está me menosprezando, vou continuar fazendo a obra. Versículo 5. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Às vezes, a resposta para o tolo, sabe o que é? Ficar em silêncio. Já que você está falando, tá bom. Eu sou um sábio mesmo, tá bom. Não adianta discutir. Você discute, irmão? Não discute, não. Às vezes a melhor resposta em certos momentos é ficar calado, é orar, é apresentar diante de Deus. Ou a resposta pode ser o seguinte: vamos refletir? Vamos refletir um pouquinho nisso que você falou? Vamos pensar um pouquinho? Vamos? É isso que Deus nos ensina através de Neemias. Quando vier a crítica, não desça ao nível dela. Leve-a em oração. Segundo lugar que a gente aprende com esse texto de Neemias: o desânimo interno é mais perigoso do que a oposição externa. Por quê? Porque tudo que estão falando está no campo externo. Mas quando eu permito que aquilo que está sendo dito entre dentro do meu coração, isso agora tem a capacidade de me destruir, silenciosamente. E é isso que o Senhor vai trabalhar em Neemias, percebe? Olha o que diz em Neemias, capítulo 4, versículo de número 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Quando Neemias ainda estava trabalhando e não descendo ao nível de Sanbalate, Tobias e Gesem, o povo também estava ouvindo aquelas críticas e aquelas ridicularizações deles. Mas o que eles fizeram? Deixaram entrar no coração. E quando eu deixo entrar no coração, olha que interessante, a minha forma de enxergar aquilo que eu estou fazendo muda. Nossa, não estou vendo o resultado do meu trabalho. Nossa, tem muito entulho ainda. Trabalhei tanto, mas parece que não saí do começo. E isso vai fazendo a gente desanimar e acreditar no que os outros falaram a nosso respeito. É verdade, não conseguiremos realizar a obra. Não conseguiremos reconstruir o muro. Mas espera aí, foi Deus que falou que vocês não iam conseguir? Não. Quem falou que vocês não iam conseguir? Sanbalate, Tobias e Gesem. Então vocês agora estão dando mais valor ao que Sanbalate, Tobias e Gesem estão falando do que a minha palavra. Vocês estão dando ouvidos para terceiro. Olha só, por vocês darem ouvidos para terceiros, vocês acabaram de ter uma visão equivocada do chamado, visão e trabalho que eu coloquei na mão de vocês. Vocês estão achando que tem muito trabalho e pouco resultado. Mas quem falou isso para vocês? É porque vocês começaram a ouvir quem vocês não deveriam ouvir. Ou seja, o que os críticos querem que entre dentro do meio do seu coração? A incredulidade das coisas de Deus. Deus falou que eles iam construir, mas eles conseguiam semear o quê? A incredulidade. Acho que Deus falou, mas eu não vou conseguir não. É muito trabalho, é muita coisa a ser feita. E quando a gente vê que é muito trabalho, muita coisa a ser feita, o que a gente faz? Não faz.
a gente para. A gente nem inicia. Então, pessoal, tome cuidado com quem você está compartilhando as suas ideias, os seus sonhos e os seus projetos. Nem todo mundo vai entender aquilo que Deus colocou na tua mão. Guarde isso. Guarde isso. Nem todo mundo vai entender o propósito que Deus colocou na tua mão. Às vezes você vai ter algo que você vai compartilhar com o outro e o outro não vai entender. E detalhe, glória a Deus que não entenda, porque é para mim que Deus mostrou. É para você que Deus mostrou, não foi para o outro. Então, se Deus mostrou para você, é para você fazer. Então, por que Neemias tinha aquilo? Porque Deus colocou uma responsabilidade, uma incumbência, uma vocação, um chamado, uma missão para ele. Então, eu vou fazer, chamo pessoas para poder me auxiliar nisso, mas eu não me desanimei, mas os outros se desanimaram. Aí eu não posso chegar para os outros e falar, porque vocês estão todos desanimados, para com isso. Não, porque eu consegui tratar dessa situação de uma maneira diferente, mas vocês não, mas eu estou aqui para animar vocês. Mas parem de dar ouvidos para outras vozes que querem tirar você do foco da presença de Deus, do seu chamado, da vocação e da missão. Porque nós temos uma missão, pessoal. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem uma missão, você tem um chamado. E você tem que trabalhar no chamado, na sua vocação e nessa missão para Deus. E isso vai exigir de você dedicação, compromisso, renúncia. Mas é um peso santo de glória trabalhar para Jesus. O apóstolo Paulo trabalha muito essa ideia em Coríntios. Eu vou gastar a minha vida em favor das pessoas e da tua obra, Jesus. Eu vou gastar e me desgastar. Ou seja, se eu estiver ficando desgastado e cansado, mas servindo ao Senhor, eu fico alegre. Porque eu sei que eu estou gastando a minha vida em prol do teu reino, em prol das pessoas. Essa era uma das grandes alegrias do apóstolo Paulo, principalmente quando ele trata esse tema em Coríntios, pessoal. Mas Neemias, quando vê tudo isso, que o povo desanimou, Neemias, ele anima o povo. Olha o que diz o texto. Então você foi chamado também para animar o povo. Se você está desanimado, eu estou aqui para te animar no nome de Jesus. Mas se tem alguém na tua casa desanimado, você vai ser usado para Deus para animar as pessoas também no nome de Jesus. Para que a gente possa voltar a fazer a obra de Deus com alegria. Olha o que Neemias fez em Neemias capítulo 4, versículo de número 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, Sanbalate, Tobias, Gesem, não tenha medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares. Segura aqui. Isso daqui me chamou a atenção no texto. Como que Neemias motiva o povo? Mostrando a causa para que vocês estão trabalhando. Lembrem-se, pessoal, a gente tem uma incumbência de Deus. Um chamado e uma missão de reconstruir. Mas além de para Deus, para quem que você faz? Você faz para os teus filhos. Você sai cedo de manhã da tua casa. Sabe o que te motiva? Mesmo quando você está desmotivado do seu trabalho? Porque você faz para o teu marido. Você faz para a tua esposa. Você faz para os teus filhos terem um futuro melhor. Para poder pagar dependendo um bom estudo. Para poder se capacitar. Lembra por que você trabalha tanto. Lembra o porquê que você está fazendo essa obra. E por quem que você está fazendo essa obra. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para a tua família. Embora para Deus que Ele te deu isso, você faz para a tua família, você faz para os teus filhos, porque vai beneficiar toda a sua família. Então, o que te motiva é saber a causa para a qual você está lutando. Estou desanimado de trabalhar, tá? Lembra então por que você está fazendo isso. É para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para a tua mãe, para o teu pai, para ajudar em casa, nas contas do dia a dia.
É por isso que você acorda cedo, por isso que você às vezes rala tanto, por isso que às vezes você tem que engolir alguns desaforos. Porque quando a gente quer às vezes chutar o balde, a gente volta e pensa que Deus me colocou aqui, mas a gente lembra o porquê que a gente está fazendo isso. Aí isso é que nos anima a continuar lutando, a continuar fazendo. Porque quantas vezes eu e você já não teve vontade de chutar o balde? Quantas vezes? Às vezes está no trabalho e fala, não mereço esse desaforo não. Eu vou sair daqui. Aí você vira e fala, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Eu tenho um monte de boleto para acertar. Quero casar, quero comprar casa, quero comprar um carro. Então, beleza, vou me submeter a isso e vou continuar trabalhando. Já aconteceu isso com você ou não? Ou só comigo já aconteceu? Ou só comigo? Acontece, pessoal. Acontece. Ou seja, qual que é a causa? A causa que vocês estão fazendo... Obrigado, Tati. A causa que vocês estão fazendo é santa. Mas detalhe, lembra por que vocês estão trabalhando. Lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e pelas suas casas. Isso vai ser bênção para a nossa família, vai ser bênção para a sua família. Então, meu irmão, minha irmã, não pare de fazer as coisas que você faz em Deus, porque não vai abençoar apenas a tua vida, vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua casa, vai abençoar todas as pessoas que estão à sua volta. Só que daí, nesse momento que ele faz isso, Satanás muda a estratégia. E Satanás mudando estratégia, ele usa a vida de pessoas. Você acha que Satanás não usa a vida de pessoas, pessoal? Ele usa a vida de pessoas para fazer a vontade dele. Só que daí Satanás muda a estratégia. Obrigado, Tati. Satanás muda. Sabe o que ele faz? Armadilha disfarçada de bondade. Armadilha disfarçada de bondade. Oh, vem cá, Neemias. Por quê? Eles percebem que a obra parou? Não. Eles criticaram, falaram, Neemias continuou focado, empolgou o povo, motivando eles, lembrando que era a obra de Deus e estavam fazendo para a família deles. O pessoal começou a trabalhar. Os muros começaram a ser reconstruídos, a obra já estava mega avançada. Satanás faz o quê? Não posso mais ali fazer eles parar, porque eles não pararam, continuaram a obra. Então agora eu vou mudar minha estratégia. Eu vou preparar uma armadilha disfarçada de bondade. Oh, Neemias, a obra tá boa, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo. Querendo que ele parasse, olha só, a obra para poder ir bater um papo, para poder conversar. Ou seja, tirar do foco aquilo que é mais importante. A obra de Deus ou essas outras coisas que são secundárias? E a gente nem percebe que Satanás às vezes é astuto e vai fazendo isso. Tira a gente do foco tão fácil. Tenho que fazer isso daqui para Deus. Não, vem para cá, vamos conversar, vamos fazer um momento de relacionamento. Olha só, vamos ter um momento de lazer. Só que nem sabemos que às vezes é uma armadilha de Satanás. Que a gente está perdendo às vezes o nosso tempo e nem sabe. Vamos ver o texto que diz isso? Neemias capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Falaram que eu não ia conseguir? Então por que o muro está pronto? Ah, irmãos, imagina isso. Eu fico imaginando naquela época. Imagina, eu comecei a construir aqui a primeira parte. Não, imagina, ó, comecei a colocar a primeira pedra, não vai conseguir, você é muito fraco, vai me menosprezar, me ridicularizou, você é